começa a acontecer neste momento uma manifestação em frente ao prédio do agressor. Ricardo Lima, o que está acontecendo por aí? Estou vendo aqui várias motos chegando. Conta pra gente, Ricardo, é você. É isso, Ronaldo. Os motociclistas por aplicativo chegaram por aqui, cobrando por justiça, saltando rojões em direção ao prédio. Nesse momento eles estão aqui no cruzamento da rua Rui Barbosa com a Tomás Pompeu. Quem seguia pela Rui Barbosa, o trânsito está sendo desviado aqui pela Tomás Pompeu, porque os motociclistas de transporte por aplicativo fecharam a rua aqui com as bags. Eles lutam aqui por justiça, estão sendo neste momento contidos pelos policiais militares que foram acionados para evitar, inclusive, que algo de mais grave acontecesse com alguém aqui do prédio, porque a polícia está aqui não para defender o agressor, mas a integridade física dos moradores do prédio e defender, inclusive, o prédio, o condomínio aqui do local onde, por acaso, o agressor mora. Eles estão aqui bastante exaltados nesse momento, cobrando justiça. Tem aproximadamente entre 70 e 100 motociclistas por aplicativo que deram a volta no quarteirão e chegaram muito rapidamente aqui pela Rui Barbosa, enquanto que a polícia militar, utilizando armamento menos letal, está posicionada aqui para fazer uma barreira e impedir o avanço, porque o temor é que o que aconteceu no final de semana acontecer aqui, como por exemplo, o portão seja novamente quebrado por aqui. O pessoal está bastante exaltado aqui com essa situação toda. Vamos ouvir um pouquinho aqui para tentar entender o que eles estão dizendo. Nesse momento a gente vê agora a chegada de motociclistas da Polícia Militar que vem no sentido contrário, pela contramão. Vários policiais militares que estão chegando aqui para encurralar o grupo que realiza o protesto nesse momento. Agora, o número de policial fica equiparado aos dos manifestantes que nesse momento estão sendo dispersados aqui pela continuação da Rui Barbosa, desde o início lá do encontro dos policiais com os manifestantes. Eles estão aqui no local tentando dialogar com os policiais para ter pelo menos o direito de protestar contra essa ação que aconteceu de maneira muito violenta aqui no final de semana, e estão tentando dialogar com os militares para que eles possam fazer a manifestação de forma pacífica aqui no cruzamento da rua Rui Barbosa com Tomás Pompeu, aqui no bairro Meireles, aqui em Fortaleza. O clima é tenso, é de tensão, preocupação entre os moradores aqui da região, porque os rojões explodem muito próximo das janelas dos apartamentos aqui do prédio. Por enquanto, nenhum dos rojões atingiu a parte interna. O pessoal cobra justiça, enquanto isso o reforço do policiamento continua chegando por aqui, com policiais do Batalhão de Policiamento Turístico aqui no local agora, para tentar reforçar o efetivo da Polícia Militar, que tenta dispersar o grupo de manifestantes que está aqui no local, cumprindo a promessa feita no início da manhã de hoje, de que um grupo de motociclistas iria realizar esse protesto na cobrança por justiça, para que esse caso não fique na impunidade. Os profissionais da categoria cumprindo então essa promessa que fizeram logo pela manhã, e a Polícia Militar, que no início estava com um efetivo significativamente bom aqui no local, mais de 20 militares, precisou reforçar então esse efetivo agora para evitar que as coisas saiam do controle. No início as pessoas saíram aqui do local, mas voltaram e agora estão de maneira voluntária procurando suas motos para fazer a saída aqui do local. Não se sabe se para continuar com a carreata, a manifestação pelas ruas do bairro, ou se vão embora. E essa é a situação das pessoas aqui, dizendo que o colega ainda está no hospital, sem saber o que vai acontecer pela forma como foi agredido de maneira severa aqui nesse condomínio que fica aqui na rua Tomás Pompeu, aqui no bairro Meireles. A situação está mais ou menos sendo contornada por aqui, Ronaldo, mas
a polícia está atenta e o reforço chegando a todo momento para evitar que as coisas saiam do controle por aqui. O que os entregadores querem, gente, é justiça. Querem justiça. Onde está a dona Justiça neste momento, hein? Os juízes que estão de plantão neste momento, o que vão fazer? São trabalhadores, são pais de família. Poderia ter acontecido com qualquer um desses entregadores que estão aí que não querem confronto, querem justiça. Querem saber qual será a providência da dona Justiça. O que vão fazer em relação a esse agressor? O entregador, gente, ele é franzino. O agressor estragou o rosto dele. Destruiu o rosto do entregador. Ele está com ossos quebrados, precisando de uma intervenção cirúrgica. E até este momento, a Justiça aqui do estado do Ceará não se manifestou. O delegado responsável por este caso, já tem um delegado responsável por este caso, ainda não mandou recolher o agressor. É essa a indignação aí dos manifestantes, que são trabalhadores, que estão ali com o rosto, não estão com o rosto coberto, está chegando ali, ó, gás de efeito moral. A gente espera que não seja necessário a polícia utilizar, porque os manifestantes querem apenas justiça. Os manifestantes estão lutando aí pela sua categoria, porque todos os dias tem sim entregador sendo agredido, sendo humilhado. Quantas vezes nós já mostramos aqui no programa entregadores sendo agredidos, sendo envergonhados, sendo humilhados, jogarem café no rosto, jogarem água no rosto de um entregador que está ali trabalhando. Gente, isso é revoltante. A gente espera mostrar, Ricardo, ainda hoje aqui no programa, esperamos mostrar ainda hoje a Justiça determinando a prisão aí preventiva, a prisão preventiva desse agressor. Porque, pelo que nós estamos vendo, aí os manifestantes, os trabalhadores, os entregadores não vão parar enquanto não tiver justiça. E é assim mesmo. É assim que a justiça funciona. E é só assim que a justiça funciona. Quando tem manifestação, quando se chama a atenção. Tá aí, gente, eles estão aí pedindo por justiça. Olha, estão sendo revistados, né? Tá aí, os entregadores estão sendo revistados neste momento. É importante, é o trabalho da polícia, tá certo, é o trabalho da polícia. Para que não tenha aí algum entrando aí, se infiltrando, né, no meio armado e colocando em risco até policiais. Mas a maioria dos que aí estão, pelo que nós estamos vendo, estão cobrando por justiça, não estão com o rosto coberto, estão mostrando o rosto, porque estão clamando por justiça. E é essa a justiça, Ricardo, que precisa funcionar. É essa a justiça que precisa entrar em ação neste momento, onde uma injustiça aconteceu, onde um trabalhador nesse domingo foi agredido. Me dá mais imagens, coloca do lado para mim. Imagens do trabalhador. Olha lá, o entregador no chão, ó, sendo socorrido. Gente, nós tivemos que embaçar o rosto dele, não tem condição de mostrarmos aqui a situação que esse agressor deixou o rosto desse trabalhador que é um pai de família, que está sem levar o sustento para os seus filhos. Ontem foi Dia dos Pais. Ontem ele poderia estar comemorando com os filhos, mas ele estava trabalhando para levar o pão de cada dia para os filhos. Olha o que ele recebeu. Olha, em pleno Dia dos Pais, gente, ele no chão. Deixou de passar o domingo com os filhos e foi trabalhar. E foi aí levar o sustento para os seus filhos, para a sua casa, para a família. Olha o que ele teve, ó. Ele foi agredido, levou muitos socos. O olho dele, gente, está sem enxergar de um dos olhos, de tanta pancada que ele recebeu. Ô Ricardo, como é que está o clima aí neste momento? Conta pra gente. Tenso, algum outro motociclista por aplicativo que se exalta por aqui. Ele passa por uma vistoria realizada pelos policiais para saber se não tem nada além, né, dos rojões que vieram por aqui e do material utilizado por esses profissionais, para que as coisas não saiam do local. Toda e qualquer abordagem que está sendo realizada aqui está sendo utilizada dentro de todos os parâmetros legais utilizados pela polícia. Não existe agressão por parte dos policiais, existe uma voz altiva até para controlar
essa situação aqui no local, mas por enquanto é isso. Os policiais levaram a turma um pouco mais para o meio do quarteirão. Eles pediram para que a gente permanecesse daqui para não insuflar e as coisas não saírem do controle. Não será por motivação nossa, nós estamos aqui apenas para noticiar o fato. Aliás, a gente estava já antes da chegada dessa manifestação aqui no local, já inclusive quando chegamos encontramos o reforço no policiamento para evitar qualquer tipo de depredação ao prédio onde mora o agressor. E como as coisas começaram a ficar um pouco mais apimentadas, houve a chamada de um reforço do policiamento que rapidamente foi mobilizado para essa região da cidade, sobretudo os motociclistas, né, que conseguem chegar um pouco mais rápido ao local. Depois o reforço de equipes do batalhão de choque, inclusive mostrar aqui do lado aqui um pouco aqui abaixo na rua Rui Barbosa, a chegada de equipes do batalhão de choque que já se preparam também para atuar aqui. Lá embaixo o trânsito foi desviado, uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual foi atravessada na via e um dos policiais desvia o trânsito para a outra rua, justamente para evitar a surpresa de outros motociclistas chegando pelo flanco ou pelas costas. E por esse motivo o trânsito aqui sofreu uma certa interferência em razão disso, mas quem é motorista e está por acaso assistindo a gente, pode chegar aqui pela Tomás Pompeu, que ainda está passando o veículo por aqui, conforme a gente está vendo agora. Mas há um reforço do policiamento chegando por outras ruas, inclusive. A gente vê aqui alguns policiais que estão caminhando a pé em direção aqui ao cruzamento, o chamado epicentro da tensão toda aqui no local. Eu imagino que isso vai ser controlado daqui uns 15 ou 20 minutos, mas enquanto isso há esse reforço do policiamento e a turma do choque chegando por aqui também com spray de pimenta, equipamento, como eu disse, né, munição não letal, ou melhor, menos letal, para dispersar a multidão e restabelecer a paz e a tranquilidade aqui do bairro com a retirada dos manifestantes aqui do local. Ronaldo. E tudo que a gente pede é para que os manifestantes continuem fazendo aí uma manifestação pacífica. E é assim, né, que a justiça será feita. E aí chamamos a atenção, Ricardo, a gente espera que ainda hoje a gente possa, o Ricardo me chamar aqui novamente, nos informando que a justiça decretou então a prisão preventiva desse agressor. É isso que os manifestantes esperam. É isso que nós esperamos como sociedade. É isso que a gente espera, que a justiça possa fazer a sua parte, possa fazer o seu papel. Ô Ricardo, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, conforme estiver aí o clima, pode me chamar aí novamente, o Ricardo Lima, que está ao vivo, neste momento, com o nosso link, transmitindo ali onde tudo aconteceu no dia de ontem, onde um pai de família, onde um trabalhador, aí um entregador por aplicativos foi brutalmente agredido, está hospitalizado com vários ossos da face quebrados. Ricardo, a gente volta a conversar daqui a pouquinho